19 de setembro. Não havia lugar para sepultar Jesus. Marcos, capítulo 15, versos 42 em diante. Ao cair da tarde, por ser o dia de preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Que ironia, né? Como que aconteceu com Jesus? Onde ele seria sepultado? Veja que eles não sepultavam pessoas crucificadas, deixavam ali para morrer, depois apodrecer. E como estava longe da cidade, isso não iria afetar a cidade, e os animais carnívoros, os pássaros, iriam devorar a carne apodrecida dos condenados. Mas isso foi diferente com Jesus. O seu corpo não encontrou corrupção, não apodreceu ali na cruz. Porque onde ele seria então? Primeiro ele precisava ser tirado da cruz. Para ser tirado da cruz, precisava de uma autorização do governador, porque o centurião, com 100 soldados, estava ali tomando conta para que ninguém tocasse ali, nem tomasse nenhuma providência. Então, aparece um desconhecido, vamos dizer entre aspas, da história até aqui. José de Arimateia é mencionado só essa vez no livro de Marcos. E onde estavam os discípulos? Tinham fugido? Onde estavam aquelas pessoas que receberam os milagres? Não tiveram coragem de enfrentar e colocar a sua vida em risco também? Porque certamente morreriam também. Ninguém teve coragem de dar a sua vida para Jesus? Não. Jesus teve coragem de dar a vida para nós. Onde Jesus seria sepultado? Veja que essa ausência de lugar para sepultar, ninguém tinha. Jesus não contava com nenhum amigo ali. Jesus não tinha um lugar para ser sepultado. Não tinha previsão de sepultamento. Assim também, quando Jesus nasceu, não havia lugar para o menino nascer. Provavelmente foram em todas as hospedarias, na casa de pessoas, pedindo desesperadamente: a mulher está para dar à luz,
Era uma menina nova ainda, Maria. Era o primeiro filho dela. E tinha um complicador que ela era virgem. E agora ela teria que dar à luz. Mas não havia lugar que o recebera para dar à luz. E Jesus nasceu em meio aos animais. Num coxo de animais foi colocado, como se fosse um berço. Fizeram o melhor que podiam. O mundo desprezou Jesus já no seu nascimento. E ele foi desprezado o tempo todo. Mais tarde, pela sua família, pelos líderes, pelo seu povo, pelos seus discípulos que agora estavam desaparecidos, estavam lamentando a morte de Jesus. Por que lamentar se no terceiro dia, no domingo pela manhã, ele iria ressuscitar? Mas eles não creram nisso, nem levou em consideração, porque isso não foi tão importante para eles, porque eles não acreditavam que Jesus morreria. Então, não acreditavam também que Jesus ressuscitaria. E só lembrar de uma coisa, lamentar que as suas expectativas não foram cumpridas. As suas expectativas, as suas esperanças, os seus desejos foram frustrados. Aqueles dois discípulos de Emaús caminhando ali, dizendo, nós pensávamos que ele era quem nos iria tirar da escravidão, mas ele já está morto já há 3 dias. E estava falando para quem? Para Jesus, que já havia sido ressuscitado. E Jesus, começando por Moisés, pelos salmos e pelos profetas, ele indicou para aqueles 2 discípulos tudo o que falava a respeito do Messias. E depois se ausentou. E eles descobriram, olha, nós sabíamos que estava queimando dentro de nós as palavras dele. Mas o fato é que Jesus, quando veio ao mundo, foi desprezado durante todo o tempo. E até a sua morte foi desprezado. Então, como eu estava dizendo, de maneira súbita, uma surpresa, surge José de Arimateia, membro do Sinédrio, daquele Sinédrio que condenou Jesus. Mas provavelmente José de Arimateia não tinha sido convidado para esta reunião, porque já dava a transparecer que ele era um servo. Ele acreditava em Jesus, ele não iria concordar. Então, quando fizeram a reunião, não no lugar apropriado, mas na casa de Pilatos, e não no horário apropriado, mas na madrugada, fizeram ali aqueles cupinchos ali, eles se reuniram, sem a presença de José de Arimateia e de outros que creram em Jesus. Então, esse membro do Sinédrio, riquíssimo, diz a tradição que José de Arimateia possa ser o homem mais rico entre os judeus, entre os romanos. José de Arimateia, entre aquela população, era o mais rico.
E ele então cria em Jesus, esperava o reino de Deus. Era um homem sincero. E de maneira inesperada aparece José de Arimateia, vai até a cruz do Calvário, espera e vê que Jesus acabara de morrer. Antes do pôr do sol da sexta-feira, das 3 horas até 5 horas, 6 horas da tarde, em algum momento desse, José de Arimateia tomou uma decisão. Até o momento não tinha feito nada para Jesus significativo. E agora ele resolve corajosamente, pela fé, não pedindo conselhos para ninguém do Sinédrio, assim como não foi pedido conselho para ele para condenar Jesus, ele também não pediu nenhum conselho para o Sinédrio, que era comum isso, para ir até Pilatos. Foi sozinho. Ora, Pilatos, o governador, não recebia em audiência qualquer pessoa, tinha que ser muito importante, muito urgente, algo que o governador considerasse como útil receber essa pessoa. Deve ter alguma coisa importante, porque é um homem rico, influente, e Pilatos o recebeu. E para surpresa de Pilatos, um membro do Sinédrio, não um discípulo, não os seguidores de discípulos, não os seguidores de Jesus, não aqueles que foram curados por Jesus, ou tiveram seus demônios expulsos, mesmo porque a maioria desses não seria recebido por Pilatos. Mas foi alguém que Deus preparou, e o Espírito Santo tocou no coração dele para ele ir, e foi. Corajosamente, porque o corpo de Jesus ficaria ali, exposto na cruz. E ele, como um judeu, ele não via que era certo isso. Um membro judeu, pode ser o que for, mas ele vai ficar ali, apodrecido. Em consideração a Jesus, ele foi e pediu o corpo para Pilatos. Pilatos, mas como? Ele já morreu? Como que ele morreu tão rápido assim? Chama o comandante. Veio o comandante que estava ali, que disse este verdadeiramente era o Filho de Deus. Disse, sim, ele já morreu. E Pilatos ficou admirado que ele tenha morrido tão rápido. Mas ele não morreu pelo sofrimento, ele morreu pela angústia, pela tristeza de ter sido rejeitado pelo seu povo e principalmente por ter se distanciado de Deus, não conseguia enxergar a presença do seu Pai. Isso era terrível. E José de Arimateia então pede o corpo e Pilatos diz sim, pode tirar o corpo de lá. E ele foi. Antes de chegar lá na cruz, ele comprou um lençol, uma mortalha fúnebre, caríssima. Aquilo pobre não nem pensava, nem sonhava com aquilo. Mas ele deu o seu melhor. Aquele homem deu o seu melhor para Jesus. Talvez ele não tenha sido muito efetivo
quando Jesus estava vivo. Mas agora ele quis compensar o tempo. Não mediu as consequências da sua reputação pelo sinédrio. Não mediu o custo financeiro que seria fazer esse projeto que ele tinha de sepultar Jesus. Certamente os seus funcionários e algumas pessoas ali ajudaram a tirar o corpo de Jesus. Colocaram Jesus e enrolaram nessa mortalha, nesse lençol. E agora vem a pergunta: onde vamos sepultar Jesus? Nenhum discípulo se dispôs a resolver dar uma resposta a essa pergunta. Mas José achou que Jesus era digno de uma sepultura decente. Se não trataram ele decentemente quando estava vivo, pelo menos agora. Então, José de Arimateia disse: venha, eu mandei construir um sepulcro para quando eu morresse, numa pedra, numa grande pedra, que provavelmente pesava milhares de quilos, algumas toneladas. Aquilo certamente demorou 5, 10 anos, não sei quanto tempo, para esculpir um lugar tão grande dentro de uma rocha, que seria um quarto bem grande, com camas e tudo. Tanto é que Pedro entrou lá dentro, Jesus foi sepultado lá, e era um grande investimento. Ele fez para ele. Ele, como uma pessoa rica, ele tinha que também ser sepultado num lugar decente, mas ele cedeu para Jesus. O primeiro que vai ser sepultado e único vai ser Jesus. Aí. Ele morreu no meu lugar. Ele merece estar na minha sepultura. É muito tipológico isso. Jesus sendo sepultado no lugar da sepultura de alguém, de uma pessoa. Jesus dando a salvação, tomando o lugar de uma pessoa, morrendo na cruz por ele e sendo sepultado. Os guardas rolaram uma pedra que certamente era toneladas. Como eles disseram, rolados, era uma pedra redonda que foi esculpida. Isso demorou muito tempo, custou muito dinheiro, e colocaram para que ninguém mexesse com Jesus. Era um sábado. No sábado usava-se, e até hoje, né, descansar. A palavra sábado quer dizer descanso. E Jesus descansou no sábado conforme o mandamento. É que importantíssimo o que Jesus fez. 3 dias iriam ao túmulo no domingo pela manhã. Então você vê que Maria Madalena, outra Maria, Salomé, viram onde foi enterrado. Que ninguém tinha noção onde tinha sido enterrado. Os discípulos, ninguém viu, só essas 3 que viram. Por que Marcos achou interessante relatar isso? Porque exatamente essas 3
que testemunharam no domingo, na madrugada do domingo, pela manhã, a ressurreição de Jesus. Elas não só viram Jesus morrer, mas como viram onde ele foi sepultado e viram a ressurreição, o túmulo vazio, a pedra foi rolada. O que aconteceu? Para rolar uma pedra dessa, de toneladas? Mas diz que o anjo fez isso. Um anjo rasgou o céu e fez isso. E então, elas foram testemunhas de Jesus na ressurreição também. E é irônico que os seguidores de Jesus tenham desaparecido, enquanto um membro do Sinédrio, o órgão que condenou Jesus, tenha se tornado um herói nessa história. Como ter certeza de que em momentos cruciais também não estaremos ausentes? Quantos momentos cruciais Jesus quer contar conosco? Será que temos coragem de comparecer? Será que temos coragem de nos expor? Os discípulos pensavam que tinham coragem. Pedro não confiou em Jesus, confiou no seu coração. Eu de maneira nenhuma te deixarei, darei a minha vida. Então, ele não se conhecia. Mas eu e você podemos ter certeza que se ninguém reconhecer as nossas boas atitudes, Deus certamente está consciente. Ele conhece tudo. Ele sabe de tudo. Antes que aconteça. E nos conhece muito bem. E Jesus hoje quer um lugar para ficar. Onde Jesus vai nascer? Onde Jesus seria sepultado? E onde Jesus quer ficar agora? Tem lugar para ele? É no seu coração, no meu coração. Será que vamos deixar ele ficar lá de fora batendo a porta? Ou vamos abrir a porta para ele entrar?